sem glúten, sem lactose, com muito sabor. Esse bolo de chocolate é super fofinho, chocolatudo e delicioso. E o melhor, esse bolo é feito com ingredientes simples que você encontra tranquilamente em qualquer supermercado e é facílimo de fazer. Perfeito para você que quer consumir com a família ou para você que quer trabalhar com bolos para quem tem dietas restritas. E se você não quer perder nenhuma das nossas receitas deliciosas, é só se inscrever aqui no canal e marcar o sininho de notificações para ser avisado assim que saírem vídeos novos. Não se esqueça de deixar o seu joinha e também de compartilhar esse vídeo com os amigos, porque isso ajuda muito o nosso canal. Agora vamos lá? Prepara a sua cozinha e vamos para a receita! Eu vou começar o preparo da massa batendo claras em neve. Claras batidas no ponto correto, agora a gente vai adicionar açúcar e transformar as claras em um merengue. Eu vou adicionando colherada por colherada à medida que eu vou batendo com a batedeira. Acrescento um pouco de açúcar, bato e vou repetindo esse processo até acrescentar todo o açúcar nas claras. Estou usando açúcar mascavo, mas você pode usar açúcar demerara ou, se preferir, pode usar xilitol também. A quantidade é a mesma. O preparo desse merengue é importante porque são as claras em neve que vão trazer muito mais fofura para esse bolo. Merengue pronto, agora nós vamos reservar e vamos para o batimento da massa. Eu vou colocar aqui na tigela as gemas, vou adicionar o óleo. Eu estou usando óleo de canola, mas você pode usar o óleo da sua preferência, pode ser óleo de milho, óleo de coco sem sabor, o que você quiser. Vou adicionar café coado sem açúcar. Aqui eu estou usando um café coado bem fraquinho, mas se você quiser pode usar água pura, não tem problema. Se quiser um saborzinho de laranja junto com o bolo de chocolate, que também fica delicioso, pode substituir esse café por suco de laranja. E se você quiser, também pode usar algum leite vegetal no lugar do café, como leite de coco, leite de amêndoas, leite de aveia, o que você preferir. Agora eu vou dar uma leve misturada. Vou peneirar cacau em pó. É importante peneirar porque o cacau vem com muitas pedrinhas, como você pode observar aqui. Misturo levemente. E agora a gente vai adicionar as farinhas. Farinha de aveia, farelo de aveia e também amido de milho. E vou mexer até desfazer todos os grãozinhos. A textura é essa aqui mesmo, bem firme, não se assuste. Isso acontece porque a aveia é um cereal integral, então ele absorve muito líquido de uma vez. Agora eu vou acrescentar o fermento. Mexer. E para finalizar, vamos adicionando as claras em neve. Coloco uma parte, mexo. Coloco a segunda parte. E mexo novamente. Agora sim, a massa chegou à textura correta, a textura que a gente quer. Ela fica mais líquida, mas você pode perceber a quantidade de bolinhas e quanto ar a gente incorporou a ela. Esse bolo fica muito fofinho. Para assar o bolo, eu vou usar uma forma de 20 centímetros de diâmetro por 8 centímetros de altura. Eu gosto de usar essa forma que tem o furo no meio para fazer um bolo caseiro, mas se você quiser pode assar na forma retangular também sem o menor problema. Você pode untar a forma como preferir. Eu vou usar desmoldante industrializado, mas você pode usar desmoldante caseiro, pode untar com manteiga, com margarina, da forma que for melhor para você. Não se esqueça na hora de untar de dar um capricho aqui no cone central da forma. Acontece muito da gente untar a forma com perfeição aqui na parte de fora, né, na parte da borda da massa, e não caprichar aqui no furo.
Aí o que acontece? Na hora de desenformar, o bolo se desenforma muito bem aqui nas laterais, mas fica grudado. Aí ele quebra e se desfaz todinho. Passa o desmoldante em tudo, confere se está bem untado, confere aqui as quinas da forma e agora é só colocar a massa aqui dentro. O bolo vai ficar bem alto, você vai ficar até com a impressão de que ele vai entornar da forma, mas não se assuste, é assim mesmo, tá? Ele cresce no forno, mas depois que esfria, ele vai murchar um pouquinho. Agora eu vou fazer uma coisa que é opcional, mas que deixa o meu bolo ainda mais gostoso. Colocar gotinhas de chocolate meio amargo aqui por cima dele. Agora que a massa está pronta, é só levar esse bolo para o forno a 180 graus até que ele esteja assado. Depois de 25 minutos de forno, eu retirei o bolo e ele já está prontinho. Você pode pressionar levemente com o dedo para saber se ele já está pronto. Se o seu dedo não ficar marcado, é porque ele já está assado. Ou pode fazer o teste do palito. É só espetar um palitinho no bolo. Se o palito sair limpinho, é porque o bolo já está no ponto. O bolo já esfriou um pouquinho. Se você quiser, pode dar uma conferida aqui nas laterais para ver se ele está totalmente solto. E a gente vai desenformar. Para desenformar, vou colocar o prato aqui sobre o bolo e virar. Vou tirar aqui com cuidado, porque a minha forma ainda está bem quente. Antes da gente ir para a finalização, deixa eu te mostrar como esse bolo fica super macio. Olha como ele é fofinho. O aroma desse bolo é simplesmente irresistível. E você pode deixar esse bolo ainda mais gostoso usando uma cobertura de ganache. Para ela eu vou usar chocolate 54%. E creme de leite vegetal. Mas se você preferir, pode usar creme de leite sem lactose. É só levar para o micro-ondas ou para o banho-maria, mexer até ficar com essa textura bem homogênea e despejar sobre o bolo. Essa ganache vai deixar o nosso bolo ainda mais gostoso e dar aquele toque especial de cremosidade que a gente tanto gosta. Depois de despejar, é só dar uma leve alisada com a espátula ou com uma colher para a cobertura ir descendo para as laterais. E aí, se você quiser, pode colocar confeitos, gotinhas ou mesmo raspas de chocolate meio amargo no topo do bolo para decorar. Olha como ele fica lindo, é de dar água na boca. Esse bolo de chocolate é uma delícia e super saudável. Olha só a fofura desse bolo. Você vai se surpreender com o sabor e com a textura desse bolo. Ele é simplesmente irresistível. Esse bolo é super saudável, é uma ótima pedida para comer com a família e com os amigos e também para faturar nas vendas, porque o mercado de doces saudáveis está em alta, é fazer e vender. Ainda tá aqui comigo? Então corre nos comentários e me conta qual o seu sabor de bolo preferido. Já aproveita para deixar o seu joinha nesse vídeo e se você quer ficar por dentro do que acontece na minha cozinha, me acompanhe também nas outras redes sociais. A validade desse bolo é de até 5 dias se conservado na geladeira. Você pode substituir o açúcar pelo xilitol. E aí, nesse caso, a quantidade é exatamente a mesma do açúcar. Se você optar por outro tipo de adoçante, é só conferir a informação de equivalência no rótulo do próprio produto. O custo da massa desse bolo foi de R$ 13,23. Já o preço de custo, incluindo a cobertura, que foi feita com chocolate 70% cacau e creme de leite de castanha, foi de R$ 22,19. E aí você pode vender o bolo a partir de R$ 80. A esse valor ainda precisa acrescentar o custo de embalagem, certo? Lembrando que você pode fazer esse bolo sem a ganache no topo, pode fazer também com aquela calda craquelada do bolo de cenoura, pode fazer a ganache com leite de coco, com suco, que são opções interessantes caso você queira produzir o bolo com um custo mais baixo. Faz esse bolo aí na sua casa, depois me conta que eu tenho certeza que todo mundo vai amar. E já aproveita e manda o link dessa receita para aquele amigo que não pode consumir glúten nem lactose, que ele vai te agradecer. E aí, me fala, o que é que você achou do nosso bolo de chocolate? Me conta que outras receitas você gostaria de ver por aqui.
E se você quer conhecer outras receitas deliciosas e que deixam todo mundo com água na boca, eu separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar aqui na tela para assistir. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!